Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo é aqui mesmo, na baguncinha e sentada no chão e assim, bem de pertinho, porque eu quero ter um papo rápido de amiga. Eu queria falar sobre a emetofobia, como vocês puderam ver aqui no título do vídeo. O que é emetofobia, Poliana? A emetofobia, ela é uma fobia, né, ou um medo irracional de vomitar ou de estar perto de pessoas que estão vomitando. Mas isso existe? Sim, isso existe, tem até um nome, e eu descobri há pouco tempo também. Eu sempre passei por isso, assim como a maioria das fobias, eu tenho esse problema desde a infância, ele foi adquirido como um trauma na infância, e eu achei que eu era a única, a diferentona, eu achava que eu era doida, fresca, que era bobagem, assim como as pessoas queriam me fazer acreditar. E quando eu pesquisei e eu vi que realmente existe, que realmente tem pessoas que passam por isso. Gente, eu tô olhando ali porque eu tô olhando pra câmera, né? Tô pensando doida aqui, olhando pra lá e pra cá. E quando eu vi que realmente existem outras pessoas que têm, que realmente é um problema, eu me senti um pouco mais aliviada, vamos dizer assim. Tá, não fico feliz com a desgraça alheia, não. Mas eu me senti mais comum, menos doida. Igual eu disse, né, as fobias geralmente elas começam na infância, e no meu caso não foi diferente. Eu era uma criança que passava muito mal, que tinha muita virose, que todas as vezes, gente, que eu ia tomar injeção não, vacina de gotinha, sempre caía gotinhas a mais na minha boca. E as enfermeiras já deixavam minha mãe preparada. Olha, moça, sua filha vai passar mal, ela vai ter efeitos colaterais, porque caiu gotinhas a mais na boca dela. E era dito e feito, eu passava mal, eu começava a vomitar. E quando eu começava, era muito difícil de parar. Eu só conseguia parar de vomitar quando eu ia no médico, eu ficava em observação, eu ficava no soro, eu tomava injeção, aí que eu conseguia parar. Isso se tornou uma coisa muito estressante pra minha mãe, porque todas as vezes que eu passava mal era essa luta, ela me via lá passando mal e ela sofria porque eu não melhorava, e ela começou a ver isso como uma coisa muito ruim. E isso resultou na minha fobia. Obrigada, mãe. Porque ela desesperava quando eu passava mal. Ela simplesmente se desesperava. Eu chegava pra ela e falava: mãe, eu estou com enjoo, mãe, eu estou passando mal. E ela já começava: ai, Poliana, pelo amor de Deus, não vem com isso não. Ai, pelo amor de Deus, nem. E já começava a fazer aquele showzinho, né? Armar aquele circo. E eu fui salvando na minha mente isso como uma coisa ruim, como uma coisa assustadora, como um trauma. E acabou que, infelizmente, eu desenvolvi essa fobia. E hoje, no auge dos meus 21 anos, eu continuo com essa fobia. E eu já passei muitos perrengues por causa disso. Mas eu descobri uma forma de melhorar, uma forma de tornar mais fácil a minha vida lidando com essa fobia. E eu quero dizer já, antes de eu falar o que isso não anula de forma alguma a necessidade da ida de um psicólogo, a necessidade de estar com um médico formado, de fazer uma terapia. Eu não sou psicóloga, eu queria muito, muito mesmo, mas eu não estou estudando. Eita! Eu queria muito mesmo, mas eu não estou estudando a psicologia. Eu não estou falando nada com propriedade, com estudos. Eu estou falando com base na minha experiência, que eu queria muito, muito que vocês tivessem uma experiência parecida também. Então eu vou contar a minha experiência. Eu estava lendo um livro do Augusto Cury, que eu não lembro mais o nome do livro, infelizmente, não vou lembrar. Mas eu estava lendo esse livro dele e, gente, eu não lembro muito bem as palavras certas dele. Eu lembro que eu entendi, o que eu peguei pra mim, o que serviu pra mim. E ele estava falando que a nossa mente, ela é como uma cidade, vamos dizer assim. E que cada coisinha, cada momento, a forma como você recebe as coisas, elas vão dizer o que você vai construir na sua cidade. Se vão ser ruas bonitas, se vão ser favelas. E ele colocou a fobia, esses medos irracionais, esses traumas, como favelas mentais. E ele colocou o seguinte: quando você tem um trauma, você passa pela situação, você cria um trauma.
quando você vai passar de novo pela mesma situação, você já recebe ela como um trauma. E isso constrói mais uma casinha ali naquela favelinha da sua mente. E quando você passa de novo, você recebe como um trauma novamente. E assim sucessivamente, até você formar aquela favelinha cheia de casinha cheia de barraco na sua mente. E aí vai ficando só pior e pior. Você que tem fobia também, sabe do que eu tô falando, sabe que é assim mesmo, infelizmente, a gente já recebe a situação com medo, traumatizados, e isso só piora. E a partir da leitura desse livro, eu comecei a trabalhar a minha mente. Não tem reeducação alimentar? Então, eu fiz uma reeducação mental. Eu comecei a trabalhar a minha mente em cima disso. Eu tinha uma fobia severa de tal forma que quando alguém passava mal perto de mim, eu não conseguia ficar perto, eu não conseguia ajudar, eu não conseguia dormir perto da pessoa. Eu não conseguia, gente, estar no mesmo ambiente da pessoa. Então, quando a minha mãe passava mal, eu cascava fora, eu ia embora, eu corria, eu dormia em outro lugar, eu colocava outras pessoas para cuidar dela, porque eu não conseguia simplesmente ficar perto. Enquanto ela não melhorava, eu não chegava perto, eu não ficava no quarto, eu não ficava na sala, eu não ficava onde ela estava. E quando eu passava mal, eu ficava desesperada, pra mim era horrível. Eu fazia de tudo pra não vomitar, eu tremia, eu chorava. E eu dizia que eu preferia morrer do que vomitar. Isso de infância, tá, gente? Eu sempre falava que eu preferia morrer do que vomitar, pra vocês terem uma noção de como era séria a minha fobia. De como eu precisava muito tratar ela, né? Então, com a reeducação mental, eu comecei a passar por essas situações, a tentar passar por essas situações de outra forma. Então, quando a minha mãe passa mal, eu começo a pensar, eu repito como um mantra. Me perdoe se eu for redundante, se eu falar várias vezes a mesma coisa, mas é porque realmente é assim que eu faço na minha cabeça. Eu penso, Poliana, isso não dói, isso não mata, isso não vai te machucar, isso não vai passar pra você de alguma forma, isso é normal, todo mundo passa mal, isso é até bom de certa forma. Ninguém gosta de vomitar, né? Quer dizer, não vou falar ninguém porque tem gosto pra tudo nesse mundo, então provavelmente pode ter alguém aí que goste, né? Vai saber. Mas eu pensava, ninguém gosta, não é uma situação agradável, não é uma experiência agradável, mas não é uma coisa que precisa disso tudo. Vai te melhorar depois, vai tirar o que tá te fazendo mal, vai fazer você parar de ter essa sensação ruim, né, que é a náusea, que é o enjoo. Então eu educava a minha cabeça para pensar assim, tanto quando as pessoas estavam passando mal como quando eu estava passando mal. Então, se a minha mãe ou meu marido passam mal, eu chego perto, eu cuido e eu consigo ficar no mesmo local que eles agora, depois de muito treinar o meu cérebro. E eu ainda preciso, gente, vou confessar pra vocês, eu ainda preciso repetir pra mim que é normal, que todo mundo passa mal, que não vai me machucar, que a pessoa não vai morrer, que não vai acontecer nada de ruim, que ela vai melhorar com isso, que vai trazer uma melhora, que é normal, uma situação muito normal, todo mundo passa por isso. Todo mundo vai passar, infelizmente, não tem como a gente não passar. Então receba de uma forma, não vou falar uma forma mais agradável, que não é agradável, né, gente? Mas receba de uma forma mais tranquila. Tenta se acalmar, respira. Como é importante a respiração. Fecha os olhos, respira. Inspira, respira e inspira, se acalma, foca no seu coraçãozinho acelerado, ficando cada vez mais normalizado, foca na sua mão que tá trêmula, ficando cada vez mais firme, foca nesse medo saindo de você, todo mundo passa por isso, é uma coisa normal, é ruim, mas é normal. É pra melhora, isso não vai te piorar, isso não vai te fazer mal, isso vai te melhorar de outra coisa que está te fazendo mal. Então você respira fundo e tente manter a calma. Foi o que eu fiz, não vou dizer que é fácil, não vou ser hipócrita, não vou dizer que eu tô curada, que eu não sinto mais nada. Não vou dizer essas coisas, não vou vir aqui pra mentir, mas eu vou dizer a verdade, que me ajudou muito e tem me ajudado muito. Eu agora consigo ajudar as pessoas, eu agora consigo ficar no mesmo local que as pessoas.
Eu agora consigo ficar tranquila, mesmo estando passando mal, eu consigo aceitar o vômito, vamos dizer assim, né? Eu consigo aceitar que é para o bem, que aquilo tá vindo pro bem. Mas eu ainda tenho uma caminhada muito, muito longa pela frente. Eu ainda fico um pouco nervosa quando eu passo mal. Eu ainda fico nervosa se as pessoas passam mal comigo num carro, num ônibus ou numa coisa fechada, em movimento, na rua. Isso ainda me assusta. Apesar de eu estar trabalhando nisso agora, isso ainda me assusta muito. Então eu sei que eu tenho uma caminhada longa pela frente, você também tem, infelizmente. Mas se lembre que é passo a passo, um passo por vez, passinho de tartaruga. Devagarzinho a gente vai chegar lá e isso vai trazer uma qualidade de vida muito melhor pra gente. Eu já sofri muito, eu já chorei muito, de sofrer mesmo, de não poder ajudar as pessoas. É uma coisa que te atrapalha. Eu tava em lugares onde tinha pessoas, muitas pessoas, e eu ficava incomodada, com medo de alguém passar mal. Se alguém fizesse alguma coisa, qualquer coisinha que me fizesse pensar que a pessoa estava passando mal, eu já ficava desesperada. Então isso me trouxe muito mais qualidade de vida. E eu sei que com o tempo vai me trazer muito mais. Então, gente, é uma coisa que me ajudou muito. Pode parecer bobagem, pode parecer pouca coisa, pode parecer que não dá certo, mas confia em mim. Isso funciona. Não só para você que tem emetofobia, mas para você que tem qualquer outro tipo de fobia. Trabalhe a sua mente devagar, não se force, não se cobre. Mas trabalhe a sua mente devagar, aos pouquinhos, você vai ver mudanças. O meu intuito, gente, fazendo esse vídeo foi compartilhar uma dica, né, que deu muito certo comigo. E porque eu quero ouvir também, gente, eu quero conversar sobre isso. Eu não conheço ninguém que tenha essa fobia. Na verdade, eu não conheço ninguém que tenha qualquer outra fobia. Então, quando eu falo sobre isso, eu falo com pessoas que não me entendem tanto assim, porque não passam pelo que eu passo. E eu quero conversar com pessoas que passem também. Então, se você quer conversar, se você tem alguma dica, se você também sofre disso, se você vai também tentar fazer essa reeducação mental, ou se você fez essa reeducação mental e ela deu certo pra você, comenta aqui, eu vou ficar muito feliz de ver, eu vou ficar muito feliz mesmo de conversar com pessoas que passam pela mesma coisa que eu. Eu espero do fundo do meu coração que isso te ajude de alguma forma e que você consiga se livrar dessa coisa tão ruim, né? Dessa fobia tão ruim, seja qual for a sua fobia. Eu desejo melhoras pra você e eu espero muito, muito, muito que eu consiga ter ajudado, tá bom? Beijo!